Bem, obrigado, ministro. Vossa Excelência é um excelente malabarista retórico. Não, mas Eu só, digo que Vossa Excelência é um excelente parlamentar para não entrar nesse debate. Vamos lá. Vossa Excelência disse que a última palavra sempre foi do INCRA, né? Ao contrário do que o próprio site do INCRA mostrava à época do segundo mandato do governo Dilma, em que apresentava um mapa, né, demonstrando quem decidia, né, sobre os assentados em cada uma daquelas regiões, principalmente MST e CUT, que eram listadas no próprio site do INCRA no segundo mandato do governo Dilma. Inclusive, há, por parte de uma das superintendências do INCRA, né, um documento delegando, né, a lista das pessoas que receberiam lotes de terra a um movimento de sem terra, né, que inclusive está anexado também aos autos dessa CPI. Ou seja, houve a terceirização ou a privatização da reforma agrária, que foi justamente esse um dos pontos centrais de um dos muitos, né, são dezenas de acórdãos do Tribunal de Contas da União que atestaram irregularidades no programa de reforma agrária, principalmente, não apenas, mas principalmente a partir do segundo mandato do governo Dilma. Além disso, atestou que líderes de movimentos sem terra ocupavam cargos-chave, inclusive superintendências do INCRA, que muitas vezes legitimavam, né, invasões daqueles movimentos, fazendo com que, no final das contas, as terras invadidas eram escolhidas pelos movimentos. Eles escolheram, eles invadiram. Se o INCRA depois legitimava aquela invasão e transformava aquela invasão em assentamento, quem escolheu a terra a ser assentada e as pessoas que ocupariam aqueles assentamentos foram a CUT e o MST, principalmente, como diz o site do INCRA, como dizia o site do INCRA à época do segundo mandato do governo Dilma. Então, quero questionar a Vossa Excelência sobre este método de terceirização da reforma agrária, de privatização do poder público, de passar para um movimento privado o poder de promover uma política pública, o que foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas da União. Deputado Kim Kataguiri, né? O senhor parte de um ponto de partida que eu contesto. É esse relatório do Tribunal de Contas da União. Não, eu parto do INCRA, governo Dilma. Não, foi aí, governo Dilma. No governo Dilma, por um relatório do Tribunal de Contas, se removeu uma presidenta da República. Na minha opinião, cometeu crime de responsabilidade. Não cometeu. Tanto que não cometeu o crime de responsabilidade que saiu do julgamento com seus direitos políticos preservados. O que foi ilegal, você não pode fatiar o julgamento. Ilegal foi o que fizeram com ela. Saiu de um órgão auxiliar do Legislativo, uma brutalidade à democracia. E o Legislativo julgou e condenou a presidente. Dentro dos trâmites legais. E por quê? Porque o Legislativo legitimou aquele erro. Esse parecer do Tribunal de Contas, se fosse um médico, teria matado o paciente. Se fosse um advogado, teria abandonado a causa. Se fosse engenheiro, a ponte teria caído. Tantos são os erros neste parecer do Tribunal de Contas da União. Se ele tivesse feito algumas acusações com precisão, sem vulnerabilidades, e tanto que 60% desses processos que ele disse haverem indícios, e bloqueou o programa. Está se referindo a um acórdão que eu não citei. E ele bloqueou. Eu citei outro acórdão. Esse acórdão que ele bloqueou, já foram refeitas as análises, subsistem 1% de irregularidades de algum item que eles levaram. Então, o que eu quero dizer? Se eles são conselheiros, esse foi um mau conselho desse parecer do Tribunal de Contas da União. Por segundo, naquele episódio, os movimentos podiam participar, segundo a normativa, do processo de indicação de assentados da reforma agrária. Agora, a última palavra... Indicando os superintendentes do INCRA? Não, desculpa. Havia membros do movimento na superintendência do INCRA? Não, o senhor está falando de um período que eu não tenho a memória sobre o período. Ah, hoje? Não, aquela época. Hoje há? Não.
Nenhum superintendente do INCRA é vinculado ao MST? Não. O seu MST não indicou um superintendente do INCRA. No atual governo, não? Não. Muito bem. No Ministério do Desenvolvimento Agrário também não? O MST não. Que tenham pessoas que militaram no MST e que estão... E que estão no Ministério existem. E são pessoas da melhor qualidade. E que eu não vejo problema. E pessoas que são do MST que estão em superintendência do INCRA? Não, o processo de indicação não passou pelo MST. Muito bem, a pergunta é diferente, ministro. Se há membro do MST em superintendência do INCRA. Deputado Kim Kataguiri, eu estou querendo responder a sua pergunta aqui ali de trás. A sua pergunta dali de trás é da seguinte ordem, tá certo? Se os movimentos indicavam a demanda, podia. 2, quem decidia finalmente sobre a demanda eram os superintendentes do INCRA que decidiam sobre a demanda agrária e, da mesma forma, eles que deveriam colocar dentro dos seus critérios, estabelecer a lista final, e eu acho que assim agiram. O que eu quero dizer é o seguinte: esse período foi um período em que tentaram e fizeram e bloquearam de maneira, na minha opinião, uma maneira que criou um precedente gravíssimo numa política social. Mas o senhor não acha que tem conflito em ter um superintendente do órgão encarregado de aplicar a lei, seguir determinados procedimentos, que tenha ligação direta, participe, faça parte, enfim, de um movimento cujo, se houvesse um objeto social, né, porque todo mundo se recusa, é invadir propriedade? Todo mundo que vem para o INCRA vem de algum lugar. Segundo, todo mundo tem qualidades para vir. E terceiro, todo mundo que vem não pertence mais ao lugar onde esteve, tá certo? E assim vai. Eu já vi muita gente... Ministro, vou fazer uma pergunta muito precisa, vou responder. então. O senhor não permitiu que eu concluísse. Não, eu permiti e Vossa Excelência não respondeu a minha segunda pergunta, apenas a primeira. Eu quero questionar se há membro ou ex-membro de Movimento Sem Terra hoje ocupando superintendência regional do INCRA. Olha... se na origem da história dele participou, eu não tenho como dizer que não. Todo mundo veio de algum lugar. E esses movimentos, eles também... Vossa Excelência não sabe. Agora, quem indicou não foi nenhum movimento. Mas se ele participou até um dia antes de ser indicado, é bem diferente. Nunca recebi nenhum movimento que tenha chegado para mim e falado: nós queremos a superintendência desse, daquele... Nunca recebi nenhum movimento. Não foi aí o processo de indicação. Muito bem. Meu último questionamento, ministro, é em relação à Advocacia Geral da União, né, um órgão chefiado por vocês, até pelo famoso Bessias, né? Que afirmou que não foram observadas as condições legais para a liberação de recursos federais para o MST realizar a Quarta-feira Nacional da Reforma Agrária, né? O INCRA enviou R$1.270.000 para o movimento realizar o evento, que contou com a presença de Vossa Excelência. O senhor está ciente dessas ilegalidades? Participou do procedimento que liberou os recursos? Como o senhor faz para liberar recursos ao movimento social se os próprios líderes afirmam que, por se tratar de um movimento, não tem personalidade jurídica, não tem prestação de contas e não tem balanço contábil? Deputado Kim Kataguiri, em primeiro lugar, eu disse aqui que todas as feiras no Brasil o MDA tem participado. Eu tive na FENAVINHO, que é na Serra Gaúcha, a Serra Gaúcha com a FENAVINHO, fui pessoalmente na FENAVINHO, estava lá o governador Eduardo Leite. Nós demos um aporte para a FENAVINHO. Então, eu fui na FENARROZ. FENAVINHO tem CNPJ. FENARROZ também. Então, e o MST? O senhor não me permite responder? É que Vossa Excelência tergiversa. Não tergiverso, eu vou responder. É que Vossa Excelência está ansioso, eu não estou. Eu estou, porque eu tenho 36 segundos. Eu falei para o presidente, eu saio daqui amanhã cedo, se o senhor quiser. Ministro, eu estou ansioso, eu tenho 36 segundos, Vossa Excelência tem todo o tempo do mundo. Não tenho. Deixa eu falar uma coisa.
a feira do MST. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na imprensa, no jornal A Folha de São Paulo, teve um artigo de um sujeito que disse que foi o maior painel alimentar de uma feira no Brasil. Tinha toda a alimentação de todo o Brasil, a mais rica feira alimentar, isso foi um artigo na Folha de São Paulo. Em segundo lugar, eu tomei um cuidado na feira do MST, porque eu sei sempre que tem esse tratamento diferenciado. Eu posso dar o dinheiro da FenaVio, ninguém vai reclamar. Eu posso dar o dinheiro da FenaArroz, ninguém vai reclamar. Nós podemos dar investimento público do BB para AgroShow, ninguém vai reclamar. Mas ali eu falei, aqui vai ter reclamação. Então, eu fiz um pedido. Eu fui nos deputados aqui e pedi que eles dessem uma emenda parlamentar. Então, eu pedi para os deputados, e acabaram dando emendas parlamentares aqui para a gente, o seguinte, deputados. Se eu não me engano, foi o deputado João Daniel, né? E a deputada Luiziana Lins, que ofereceram os recursos para aquela feira e tinham esse recurso, foi feito e destinado, obedecendo todo o trâmite legal do nosso país. Não é o que a AGU disse. Quem? Não é o que a Advocacia Geral da União afirmou. Não, a AGU nem... Posso contar uma coisa? Não. A AGU, em momento nenhum, afirmou que houvesse ilegalidade naquele procedimento. Em nenhum momento. Posteriormente alegou. Não, ela não alegou. O que existe é que ela diz o seguinte, se tivesse tido uma tentativa de fazer um aditamento depois da feira, esse aditamento não poderia ser feito, o que não foi feito. Então, todo o procedimento da feira do MST foi feito e quero agradecer aqui os deputados João Daniel, pessoalmente, que destinou 799 mil, e a deputada Luiziane Lins, 289 mil, são emendas impositivas que nós destinamos. E está aqui esse parecer do INCRA, que fala de toda a legalidade e que relata que não podia ter sido feito como não foi feito qualquer aditamento a posteriori. Então, a Feira da Reforma Agrária está tranquila e foi o maior painel alimentar já existente no Brasil, numa feira como aquela do MST, conforme um grande cozinheiro brasileiro escreveu na Folha de São Paulo. Meu último questionamento, como só tenho 30 segundos, senhor ministro, é em relação ao programa de gestão territorial, né? Se é um programa que buscava a transparência do procedimento, se é verdade que saiu do ar durante a gestão de Vossa Excelência, e se sim, qual foi a razão? Eu volto aqui, eu já respondi essa pergunta, mas vou respondê-la para o senhor. Tem um parecer do Tribunal de Contas da União que mostra uma série de fragilidades desse programa e eu pedi, então, para adotar todas as medidas de superação dessa fragilidade para que esse programa possa ser executado corretamente. Por exemplo, uma das fragilidades é o preço pago. O Tribunal de Contas está alegando que o preço pago é inferior ao preço que deveria ter sido cobrado. Todas essas fragilidades nós vamos operar para fortalecer esse programa. Há uma auditoria em curso. Dessa auditoria em curso do Tribunal de Contas da União para cumprimento de condicionantes, quais novas condicionantes foram cumpridas desde que Vossa Excelência assumiu o Ministério? Eu não conheço essa auditoria. Porque eu tenho o seguinte, eu sou Cuidado com o CPF de Vossa Excelência, você não deveria conhecer posso essa falar auditoria. uma coisa? Não, eu tenho ali pessoas que cuidam bem do meu CPF. A doutora Fernanda Machiavelli, que é a secretária executiva, Fabiana Zamora, doutor Carlos Gondim, toda a sua equipe, doutora Maria Rita no INCRA, toda a direção da ANATER, com Jefferson Coriteac, os demais que eu mencionei aqui, a direção da CONAB com o seu presidente Edgar Preto e toda a sua direção, Luciano na Ceasa Minas, o Jamil na CEAGESP São Paulo. Por quê? Só tem problema quem tem o propósito de errar. Eu trabalho assim, deputado Kim Kataguiri, eu fui subprefeito em São Paulo, no governo Luiz Erundino, eu tinha 30 anos.
Depois eu fui secretário de Habitação em São Paulo, governo Marta Suplicy. E hoje sou ministro. Eu nunca respondi um processo. Por quê? Porque eu me calço bem no jurídico e, 2, eu dou toda a transparência. Porque o maior interessado em não errar sou eu. Então, se tiver alguma coisa em andamento, nós vamos adotar todas as sugestões. Se tiverem sugestões que nós achamos inadequadas, nós vamos questioná-las. Não é que é um órgão de controle que eles acertam sempre. Se acertasse, esse parecer aí não tinha sido um parecer tão frágil, tão equivocado como aquele parecer que bloqueou 570 mil famílias no programa de reforma agrária, pobres, que às vezes tem que viajar 2 dias para entregar o documentinho embaixo do braço. Meu documento aqui. Isso eu chamo de crueldade, o resultado desse bloqueio que foi feito pelo Tribunal de Contas da União, e eu reputo a uma equipe, e essa equipe se equivocou. Não é todo o Tribunal de Contas, não são todos os conselheiros, mas essa equipe se equivocou. Eu já fui, uma vez, uma ex-prefeita me ligou e falou: você tem como me arrumar um advogado em Brasília para fazer uma defesa do Tribunal de Contas? Eu pensei em vários advogados, eu falei: tenho. Ela falou: de graça. Eu falei: de graça só eu, né? E aí ela tinha um advogado. O advogado dela, do interior de São Paulo, desancou aquele parecer do Tribunal de Contas. Bom, eu fui lá defender, 2 ministros me viram: o que você veio fazer aqui? Eu falei: vim defender aqui uma prefeita. Qual é o processo? Processo X. Ele falou: não, esse processo a gente já recomendou o seu arquivamento. Então, nem sempre há precisão no que se faz, e às vezes responsabilizando pessoas honestas, pessoas de bem, pessoas que fizeram certo o seu trabalho. E as consequências são dramáticas. 578 mil assentados que tiveram seus programas bloqueados por 6 anos, eu chamo isso de perversidade. Bem, obrigado, ministro. Vossa Excelência é um excelente malabarista retórico. Não, mas eu só, digo que Vossa Excelência é um excelente parlamentar, para não entrar nesse debate